Oi, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma live aqui que acontece toda segunda-feira no meu Instagram. Seja muito bem-vindo. E hoje na live, para mim, vai ser uma live especial, porque eu vou tratar sobre um assunto que eu acabei desenvolvendo há mais ou menos uns 10 anos. 10 anos que eu coloco em prática, né? E esse conceito do amor sujo, ele é totalmente especial para mim, porque se você me acompanha aqui, você percebe que todos os assuntos que eu trago aqui, desde procrastinação até relacionamento familiar, tudo o que eu falo aqui, eu sempre trago o entendimento, o esclarecimento de como o amor surge, como a sua emoção, se existe dentro dela o amor sujo, como você reage diante das situações. Então, hoje eu vou contar para você um pouquinho a respeito da história de como surgiu o conceito do amor sujo e através de alguns exemplos, de algumas situações, eu quero que você tenha esse momento de reflexão e você vai conseguir compreender se o amor sujo faz parte também aí do seu coração, das suas emoções, ok? Por que eu sempre bato na tecla do amor sujo? Porque quando a pessoa ela identifica que a bagunça está dentro da emoção dela e quando ela organiza isso dentro dela, ela pode ser feliz. Então é por isso que eu estou aqui toda segunda-feira, através de todos os posts, áudio no Telegram, tudo que eu falo sempre tem a finalidade de te trazer o entendimento do amor sujo, porque eu acredito mesmo que a única maneira que uma pessoa tem para ser feliz é quando ela se desvincula totalmente do amor sujo. Em primeiro lugar, eu queria dividir com vocês que lá quando antes de me formar, né, quando eu ainda estava na faculdade, eu imaginava, né, o meu desejo como psicóloga, o que eu acreditava, né? Eu acreditava que o meu papel como psicóloga seria o quê? Ajudar a pessoa a sair de uma dificuldade. Eu sempre pensei isso. Eu sempre pensei na minha mente ali de estudante que sendo psicóloga eu poderia estar ao lado das pessoas para enfrentar junto com elas, né, ser aquele apoio, aquela força para ajudar essas pessoas a saírem das condições ruins da vida delas. Então eu sempre pensei na minha vida que eu iria estar trabalhando com a dor das pessoas, com as dores das pessoas, com as dificuldades que elas têm. E o que me surpreendeu, o que me chamou muita atenção, é que eu percebi durante os atendimentos, e essa observação que eu tive lá no meu primeiro ano atuando, né, na psicologia 10 anos atrás, é a mesma percepção que eu tenho hoje nos meus atendimentos. O que eu percebi? Que não é bem assim, as pessoas elas não têm eu não estou do lado das pessoas, aliás, eu não trabalho com as pessoas tanto com as dificuldades delas que eu imaginei que elas teriam. Eu percebi o quê? Que as pessoas elas tinham mais dificuldade de serem felizes do que literalmente lidar com as dificuldades. Ellen, para tudo. Como assim? O que você está querendo dizer com isso? Você está querendo dizer então para mim que as pessoas elas têm mais dificuldade em serem felizes do que serem pessoas problemáticas, com uma série de problemas? É isso mesmo que você ouviu. O que eu percebi? As pessoas elas tinham muita, diante do caos, diante da dificuldade, diante de uma dor, o que eu percebi? As pessoas elas tinham criatividade, as pessoas elas tinham força de vontade, então elas lutavam para sair daquela condição ruim, elas suportavam situações ruins demais. Um exemplo, a pessoa estava vivendo ali, sei lá, uma desilusão amorosa ou um problema no trabalho e eu percebia o quê? Que as pessoas elas permaneciam nesses problemas que muitas vezes eram problemas insuportáveis, muito difíceis de encarar e eu percebi o quê? Que as pessoas elas viviam nessa situação ruim por muitos anos. Ou seja, elas tinham mais facilidade em lidarem com aquela dificuldade porque elas permaneciam naquela situação. E o que eu percebi, quando as pessoas começavam a lidar com a felicidade, quando aquele problema começava a ser resolvido, eu percebia que as pessoas elas começavam a ficar diferentes. Elas tinham muita dificuldade de serem felizes. Elas tinham mais dificuldade em serem felizes do que viverem nos problemas. Eu vou explicar um pouquinho melhor, tá? Eu sei que na hora que a gente escuta, a gente fala, imagina, quem será
que são essas pessoas que a Ellen atendia, que a Ellen atendeu, que a Ellen atende, que isso não tem nada a ver comigo. Eu sou muito contrário disso. Mas se você ficar aqui até o final, pode ser que eu te surpreenda nessa live, você vai perceber, você vai compreender que a sua emoção também tem essa dificuldade em ser feliz e tem mais facilidade em viver no problema que você mesmo fala que quer se livrar. Tem bastante gente chegando, meu tio Macir, minha tia Di, sejam bem-vindos, a Elô, Creida, seja bem-vinda, a Joyce, Flávia, Ju, tudo bem? Cris, Hilton, Eliane, Fábia, Fernanda. Que linda, que saudade de você. Que bom te ver, Renata. A Dani tá dizendo ela tá dizendo que ela é uma dessas. Marcela, seja bem-vinda. Júlia, meu amigo, seja bem-vindo também. Então, pessoal, mas eu vou explicar para vocês em detalhes aqui como isso funciona. Oi, Má, tudo bem? Eu vou explicar agora exatamente como isso funciona. O que eu comecei a identificar? Um exemplo. As pessoas, uma pessoa, ela quer demais crescer na vida. Ela vive uma vida ali com dificuldade, mas ela luta, ela acredita, ela estuda, ela passa várias noites assim, estudando, se dedicando, ok, perfeito. Então eu percebo que ela está naquela garra. Aí ela entra no trabalho que ela sempre sonhou, feliz da vida, começa a ganhar o tanto que ela sempre quis. E nisso tudo, nessa dificuldade, nesse caos, eu percebo que essas pessoas elas têm muita força de vontade, têm vida mesmo, e acorda com disposição, e quer estudar, e querem crescer nesse trabalho. Quando elas começam a adquirir aquilo que elas sonharam, quando essas pessoas elas começam a chegar nesse topo, quando essas pessoas começam a ganhar aquilo que elas sempre sonharam, o que eu percebo? Essas pessoas começam a travar. Elas têm dificuldade de desfrutar do quê? Da vida que elas conquistaram. Um exemplo, muitas pessoas não têm problema nenhum de acordar 5 horas da manhã e trabalhar até 3 horas da manhã, virar à noite. Muitas pessoas não têm problema, mas muitas pessoas tinham o quê? Essas mesmas pessoas, elas começaram a ter dificuldade do quê? De viajar, de passear. Parece assim que agora que o trabalho foi concluído com sucesso, estava tudo ok, essas pessoas elas começaram a se sentir mal, muito mal. Parece que elas precisavam procurar um problema, porque elas não estavam dando conta que agora estava tudo bem. E quantas pessoas que eu vivenciei com elas, período de crises e períodos de dificuldades, e quando elas adquiriram, quando elas começaram a ir nesse lugar, a entrar nesse lugar de descanso, que elas poderiam desfrutar da vida, elas não desfrutavam da vida. Então, muitas pessoas se sentem mal viajando, muitas pessoas se sentiam mal trocando de carro, muitas pessoas começaram a se sentir mal por melhorarem o seu padrão de vida, muitas pessoas se sentiram mal porque não era mais taxado como solteiro, zoado da turma, mas agora é aquele cara que foi casado e bem casado e feliz e realizado. Então, eu comecei a identificar essas dificuldades nas pessoas. Elas estavam tendo mais dificuldade elas tinham um exemplo. Muitas pessoas elas tinham facilidade em ver aquilo que estava dando errado na vida delas. Então elas conseguiam enxergar plenamente qual era o defeito que elas tinham, qual era a dificuldade que elas tinham, mas elas não tinham habilidade nenhuma de enxergar, de reconhecer, de se apropriar mesmo. A pessoa ela não conseguia se apropriar de tudo bom que ela já tinha. Ou melhor dizendo, muitas vezes, de tudo de melhor que essa pessoa começou a adquirir na caminhada dela. É como se os olhos dela, como se a visão dela focasse apenas naquilo que deu errado, naquilo que não deu certo, naquilo que ela precisa melhorar, aquilo que falta. Mas essas pessoas, elas são cegas, literalmente cegas, para enxergar a força que elas têm, a criatividade que elas têm, a bondade que tem dentro delas. Isso começou a me chamar muita atenção. O que eu acompanhei de casos de pessoas que demonstravam para as pessoas que elas eram extremamente ruins, agressivas, duronas, e por dentro elas eram tão mais maravilhosas. E eu até brinquei em muitos atendimentos que eu acompanhei, eu ainda brincava. Eu falava assim, eu não entendo o que acontece com você.
Eu até entenderia se você fosse uma pessoa ruim e você fingisse ser uma pessoa boa, porque na minha cabeça parece que a lógica acompanha, né? Você é uma pessoa muito maldosa, você é uma pessoa muito ruim e você finge uma imagem maravilhosa para as pessoas começarem a acreditar que você é uma pessoa boa. Eu até entendo isso. Mas as pessoas que passam por mim, eu percebo que acontece o contrário. Elas são pessoas boas, mas elas demonstram uma imagem que são duronas, que são indiferentes, que não estão nem aí com nada. E é interessante isso. Mostram uma agressividade que nem existe na maioria das vezes. E eu comecei a perceber isso, eu até brinco com elas. Parece que você tem que se maquiar para ficar feio. A gente sempre se vai usando a maquiagem para ficar bonito, né? A imagem, a gente cuida da imagem para ficar melhor. Mas muitas pessoas, o que elas fazem? Elas destroem a imagem que elas têm, que elas passam para os outros. Elas escondem o ouro, elas escondem o que elas têm de melhor dentro delas. Eu vou compartilhar uma história com você agora que não tem a ver com atendimento clínico, tá bom? Mas é uma história que marcou muito o meu entendimento, né, minha compreensão do amor sujo. Um dia eu morava ainda em Araçatuba, hoje eu moro aqui em Birigui, na cidade ao lado, mas nessa época eu morava ainda em Araçatuba. E um dia, passando ali perto do Bola 7, tinha uma prostituta sentada assim na esquina, né? E eu comecei a olhar aquela moça, eu fiquei com muita dó. Se naquela época eu tinha meus 23 anos, ela deveria ser um pouco mais nova que eu. Deveria ter seus 19, 20 anos. E me chamou muita atenção, né? E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito da história das pessoas. Desde muito pequena, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por história de pessoas. Eu sempre fui assim. Eu lembro que eu ia na casa das minhas amigas, dormir na casa delas, e eu ficava conversando com a mãe delas, com as mães das meninas. Porque eu queria, elas tinham mais história, elas tinham experiências de vida, né? E eu lembro que eu sempre fui muito curiosa e eu queria sempre muito entender as histórias das pessoas. Eu sempre gostei de escutar história de família. Então era por isso que eu ia dormir na casa das minhas amigas e acabava passando a noite com as mães, né? Porque eu gostava de ouvir as histórias das pessoas. E olhando essa prostituta, eu lembro que eu falei assim, eu vou lá conversar com essa menina. Me chamou tanta atenção. Oi, Marluce, seja bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Pri, todo mundo que chegou, sejam todos bem-vindos. E olhando para essa prostituta, eu lembro que eu fui conversar com ela. E na hora, de certo, né, ela deveria... Não, meu marido tá falando que eu assisti a Márcia. Mentira, eu nunca assisti Márcia, viu, gente? Nunca gostei. Eu gostava de outro tipo de história, não de baixaria. E conversando com essa prostituta, né, eu me aproximei dela. Aqui meu amigo tá falando as histórias dos amigos também, ó, o Fábio tá aqui, ele é meu amigo, ele lembra que eu sempre gostava de resenhar e de compreender as histórias dos meus amigos, a dele principalmente. Super atenciosa, obrigada, Marlos. A Lirane também tá aqui, né, Lirane, meus amigos aqui, ó, todos que estão aqui estão entregando o ouro, que eu sempre fui assim. E, gente, conversando com essa prostituta, que me chamou muita atenção, eu lembro que eu comecei a conversar com ela, queria entender um pouquinho melhor a vida dela, eu não sei o que ela pensou, né? Imagina, uma mulher para lá, sei lá se ela pensou que eu queria um programa com ela, não sei, mas eu queria um pouco da atenção dela. E eu comecei a conversar com ela me falou a idade dela, ela me falou que há mais ou menos uns 4, 5 anos, que ela estava naquela vida, que ela não conseguia nem se recordar se era 4 ou 5 anos, mas ela se considerava muito tempo na vida que ela tinha. E eu comecei a conversar com ela, comecei a falar para ela que existia, que eu acredito mesmo, que existe uma outra maneira de viver, que eu acreditava no amor, na alegria, na felicidade. E eu comecei a conversar sobre essas coisas com ela, sobre o que ela pensava da vida. E foi muito interessante que na hora que eu comecei a falar dessas coisas com ela, só de coisas boas, tentando mostrar um outro lado da vida que às vezes ela nem conhecia, ela começou a falar assim, moça, eu posso te pedir um negócio? Para de falar. E eu achei que ela estava me passando mal, eu ainda perguntei pra ela, mas por que você está passando mal, né? Eu senti mesmo que ela estava passando mal, eu achei até que ela ia vomitar. Falei, mas por que você está passando mal, né? Tá acontecendo alguma coisa? Ela falou assim, é porque assim, você tá me dando atenção, você tá aqui para me ouvir, você começou a falar para mim sobre amor, você tá falando de alegria, você tá falando de paz, você tá falando de tanta coisa boa, mas como eu nunca vivi isso, nunca ninguém parou para me falar sobre isso, é estranho, é tão bom
mas por ser bom tá me fazendo tão mal. Eu tô me sentindo mal em ouvir essas coisas boas, porque eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu nunca tive alguém que me deu atenção sem querer nada em troca. Então, é estranho te dizer isso, mas você tá falando tanta coisa boa pra mim, mas eu tô sentindo repulsa, eu tô sentindo coisa ruim. Eu não tô conseguindo dar conta de ouvir você falar, porque você tá me falando coisas boas. Eu lembro que eu não insisti com ela, se ela não queria mais que eu falasse, eu entendi. E eu lembro que eu saí de lá e eu comecei a refletir muito sobre isso. Ela nem deve imaginar, nem deve lembrar quem sou eu. Acho que ela nem lembra desse dia. Mas eu acho que eu nunca vou me esquecer dela. Eu acho que eu nunca na minha vida vou me esquecer disso que aconteceu. Aconteceu há muitos anos atrás. Eu tô com 34 anos, eu tinha 23. Já aconteceu há muito tempo e eu nunca esqueci dessa história. Sabe por quê? Eu saí de lá refletindo assim, meu Deus, o que será que tem na vida dessa menina que fez com que ela hoje tenha repulsa de ouvir o que é bom? O que será que tem dentro do coração? O que será que essa menina viu? O que será que essa menina não vivenciou na história dela para ela ter repulsa de ouvir algo que é bom? Dela rejeitar fisicamente, a vontade dela de gorfar, de ter tanta aversão ao que é bom. E parando para entender mesmo o que acontecia com ela, eu lembro até hoje, gente, eu lembro que foi um dia que eu saí para andar, eu estava andando a pé mesmo na rua, que eu morava ali no centro, e eu lembro que eu desci a pé assim e eu comecei a pensar na vida. E eu falei, mas espera aí, isso que tem no coração dela parece que ficou visível para mim porque ela é prostituta, porque ela falou para mim que ela estava sentindo ânsia de vômito em ouvir falar o que é bom. Mas se eu parar para pensar, isso acontece comigo, isso acontece com as pessoas que eu amo, isso acontece com as minhas amigas, isso acontece com os meus amigos. E eu comecei a fazer várias reflexões sobre isso, e eu comecei a perceber, e é verdade, quantas e quantas vezes eu percebo que tem amiga minha que está vivendo o melhor momento da vida dela e ela não consegue desfrutar aquele momento que ela está vivendo. Ela não consegue aproveitar, ela não consegue curtir aquilo que ela está vivendo, aquela conquista. Ela sempre sonhou em ser realizada naquela área. E quando acontece aquilo, uma vez me marcou muito essa história. Conversando com a menina, o sonho dela era passar numa faculdade federal. E eu lembro que era o sonho dela, era o sonho da vida dela. E eu lembro que era quase que impossível ela pensar um dia que ela ia alcançar aquela vaga. E eu lembro que era um sonho dela, tudo ok. E aí, quando eu reencontrei essa amiga, ela tinha passado. Ela tinha entrado, eu fiquei tão feliz quando eu fiquei sabendo, mas eu fiquei tão feliz. Eu lembro da luta dela, eu sei que ela veio de uma família muito humilde. Eu sei que assim, que por condições financeiras ela jamais conseguiria, foi pela raça mesmo, ela entrar numa faculdade boa, porque ela não tinha dinheiro para pagar cursinho e nem nada. E eu vibrei ali com ela. Gente, sabe o que me deixou triste naquele dia? Ouvindo, eu tava mais empolgada com ela. Ela estava vivendo o ápice da alegria. Eu lembro tanto que ela queria aquilo. Mas ela começou a reclamar. Ela começou a reclamar que era puxado. Ela começou a reclamar que agora ela não tinha vida. Ela começou a reclamar. Eu lembro que eu achei aquilo tão estranho. Eu falei, puxa vida, ela queria tanto isso. Né? Há 4 meses atrás, que foi o último encontro que eu tive com ela, ela estava quase chorando, implorando para que ela conseguisse passar. E hoje ela passou na faculdade federal, ferradaça, assim, tipo, ela hoje mesmo ela já explode, tem tudo para desenvolver ainda mais a profissão dela, tipo, mas ela não ficou feliz, parecia que ela não estava feliz. Olha que interessante, ela tinha mais alegria, ela tinha mais disposição na luta quando era impossível ela entrar, e a hora que ela entrou, ela parece que acabou a garra, acabou a alegria, acabou a disposição, a emoção dela parece que tinha mais prazer na dificuldade, eu não vou passar, porque eu vim de família humilde. Parece que a emoção dela estava acostumada tanto com esse ambiente ruim, que quando ela passou, quando ela começou a entrar nessa faculdade, quando ela começou a se desenvolver, quando ela começou ali, no início daquela formação que vai levar ela, aliás, que levou ela para uma profissão tão bonita, parece que perdeu a graça. Percebe, gente? A pessoa parece que ela tem prazer, desejo, alegria, força, vida, garra, quando tá tudo ruim, quando tá tudo difícil. E quando ela começa
a entrar em contato com o sonho dela, com aquilo que ela sempre quis, com aquilo que ela sempre desejou, parece que o coração perde a graça. Parece que perde a graça. Eu vou compartilhar hoje, essa live está sendo bem diferente, né? Para vocês que estão sempre aqui comigo, é uma live muito diferente, porque eu estou contando algumas situações, alguns casos que eu vivenciei para mostrar para vocês na prática o amor sujo, só para você entender um pouquinho da onde surgiu esse conceito, tá? Não coube tanta verdade. Que bom, Ramon. E aí, gente, eu vou compartilhar. Às vezes, o que te prende é o prazer ruim que certas coisas proporcionam. Exatamente isso. E é isso que o amor sujo faz, Fabinho. Fatos reais, o Jefferson tá dizendo. Que legal, gente. Que eu tava até um pouco apreensiva, porque não é muito a forma que eu falo aqui com vocês, né? Eu sempre trabalho para vocês tentarem se enxergar, a questão de se ouvir, né? Eu sempre tento trazer a live focada muito nessa questão da pessoa se ver e se olhar aqui, mas hoje eu queria contar a história para vocês. Histórias reais, né? Fatos reais, como o Jefferson está dizendo aqui. E eu vou compartilhar com vocês também uma história também que me chamou muita atenção. Adorando essa live. Obrigada, amor. Oi, Ellen, parabéns. Obrigada, Kleber. Então vamos lá, gente, vamos continuar a nossa live. E aí, gente, o que eu comecei eu vou compartilhar com você agora uma outra história também. Um amigo meu, ele é um cara, assim, extremamente querido mesmo. E olha que interessante. Ele era um cara que parecia, assim, que ele sempre se relacionava com mulheres que não queriam nada com ele. Então ele era aquele cara bonzinho, ele era aquele cara gentil, ele era aquele cara alegre, aquele cara cuidadoso, ele era aquele cara assim que eu sempre recomendei ele para todas as amigas. Um cara maravilhoso. Mas era interessante porque ele sempre reclamava comigo, Ellen, eu tenho dedo podre, eu só atraio mulher ruim. As mulheres que eu convivo, não sei o que acontece, mas é sempre aquelas mulheres que parece que elas não cuidam de mim, parece que elas não querem nada comigo. E esse cara vivia mesmo, e gente, de verdade, o cara conseguia ter o dedo podre mesmo. Meu Deus do céu, era cada barca que esse cara se enfiava, que eu falava, meu Deus do céu. E ele conseguia trocar uma pior por uma mais ainda, eu não sei onde ele arrumava tanta mulher ruim, mas esse cara conseguia, as mulheres tão ruins. Isso era muito interessante, muito forte na vida dele. E um dia, batendo um papo com ele sobre isso, né, ele tinha acabado de sair de uma relação, então é mais fácil pra gente falar, né. E aí eu mostrei pra ele, comecei a falar, nossa, eu vejo, né, você é um cara tão bacana, você é um cara tão especial, um cara tão legal, um cara tão fera, perfeito, tá tudo certo com você. E você se vê muito como vítima, né? Porque parece que você sempre está envolvido com as mulheres que não se interessam por você, as mulheres que não gostam de você, as mulheres que não cuidam de você. E beleza, né? Então comecei a bater esse papo com ele, tudo. E aí ele começou a falar pra mim, Ellen, mas você sabia que eu tô começando a sair com uma menina agora e ela é diferente, Ellen? Cara, ela é muito diferente. Eu falei, como assim diferente? Não sei te explicar. Ela me liga, ela quer saber como eu tô, ela se preocupa comigo, Ellen. É muito engraçado isso, porque sempre eu que tinha que me preocupar com as mulheres, né? Eu me preocupava com elas, eu fazia tudo por elas e elas não estavam nem aí pra mim. Mas essa era diferente, sabe? E isso tá me incomodando. Eu fiquei super feliz. Que legal. Que legal, nossa, fala pra ela já que você precisa me apresentar, porque eu quero conhecer, né? Se ela tá fazendo bem pra você, ela tá fazendo bem pra mim já. Eu quero conhecer, quero muito conhecer. E ele falou assim, não, Ellen, mas eu nem quero mais ter nada com ela. Tipo, eu só tô ficando com ela, eu nem quero namorar com ela. E eu falei, mas por quê? Não sei, tá faltando alguma coisa. Às vezes eu acho que ela quer saber demais da minha vida. Às vezes eu me sinto meio que sufocado por ela. E nesse papo, foi um papo muito legal que a gente teve. Porque eu comecei a mostrar isso pra ele. Eu comecei a falar assim, você percebe que o seu coração tem atração sempre por quem não cuida de você? Você gosta de ser o coitado, você gosta que a gente, que nossos amigos, que a gente sofre junto com você, porque a gente tem a dozinha de você. Parece que todo mundo tem que estar sempre lambendo você, todo mundo tem que estar com dó de você, porque você é o cara e as mulheres que são muito ruins. Mas eu não sei se você percebe, agora tem uma mulher super bacana aí, que tá gostando de você, que tá querendo cuidar de você. E você tá repelindo, você não tá querendo, você não tá curtindo, porque você tem dificuldade de ser amado. Porque você, agora que você tem alguém aí que tá aparecendo na área,
que tá te tratando com respeito, que não fica com esse joguinho de te mandar mensagem e te responder depois de 4 semanas, depois de 2 semanas, depois de 3 horas. Ela não tá fazendo isso com você. Você manda uma mensagem, ela responde. Então, ele tá faltando esse jogo. Eu falei, que jogo você quer? Fala pra mim, você tem mais de 30 anos, que jogo você quer jogar a uma altura do campeonato? Que jogo você quer? E aí eu comecei a conversar com ele, mostrando o amor sujo dentro dele, como ele tinha o famoso sentimento de amor sujo. A gente sofre e aprende a gostar dos sentimentos ruins. Exatamente isso, Dani. E aí, o que acontece? Gente, foi muito legal. O que ele falou, Ellen, eu vou te ouvir dessa vez. Eu vou dar mais uma chance, pra mim mesmo. Eu vou chamar ela pra sair, pra gente começar a se conhecer e eu vou tirar esse preconceito da minha cabeça. E eu lembro que o meu conselho pra ele foi assim, a hora que você começar a sentir vontade de repelir, a hora que você fala assim, essa pessoa tá querendo me sufocar, fale pra você mesmo, eu tenho dificuldade em ser cuidado. Eu tenho dificuldade de ser cuidado. Pode falar, a Ellen sempre fala isso pra mim, é verdade. Eu me apaixonei pela Ana, pela fulana, pela ciclana, pela beltrana, e elas eram todas pessoas que nunca me deram atenção, só me rejeitaram. O que a Ellen falou é verdade, eu acho que eu gosto de rejeição. Então, eu vou começar a fazer diferente. Gente, eu conto isso assim, emocionada, porque esse meu amigo vai casar esse ano. Ele vai casar esse ano com uma pessoa maravilhosa. Uma pessoa muito querida. Desculpa. E ele vai ter chance de construir uma família maravilhosa. Porque ele se envolveu com alguém que ama ele, com alguém que se importa com ele. E eu tô muito, muito feliz mesmo. Eu sei que vai ter a pandemia agora, né? Infelizmente, eles não vão conseguir fazer a festa, né, esse ano, mas já vão casar no civil. E eu fico muito feliz. Nossa, desculpa aí, gente. Porque é uma pessoa que eu amo demais. E eu acompanhei o sofrimento dele durante muitos anos. E eu vi muitas pessoas fazerem ele sofrer. E perceber que depois de um bate-papo, de uma conversa, num almoço, comendo um cupim, batendo um papo, essa pessoa, ele conseguiu entender aonde o amor sujo estava na vida dele. E hoje ele encontrou, ele permitiu. Então, muitas vezes você pode estar aí, você deve falar assim, Ellen, não aparece ninguém na minha vida bacana. E eu quero te dizer que às vezes tem sim, várias pessoas maravilhosas. Mas o seu coração, por teu amor sujo, te impede de viver esse amor, de viver esse relacionamento, de ter uma família feliz, de ser alegre, de estar do lado de uma pessoa que quer que você cresça com ela, de estar do lado de uma pessoa que quer ver você feliz, quer ver você bem, que se preocupa com você, que cuida de você. E eu sou muito feliz, eu até vou ser madrinha desse casamento. E eu me senti extremamente honrada por esse convite. É porque você é boa? Ellen não é. É porque eu tive a graça de entender o que é o amor sujo. E eu tenho a graça hoje de poder falar para as pessoas sobre o amor sujo. E isso que eu estou dizendo para vocês mexe muito com o meu coração, porque é uma pessoa que eu amo demais e que eu acompanhei muito sofrimento. Só que o que eu quero dizer para vocês é que essa mudança de padrão de relacionamento, eu já vivenciei demais nos meus atendimentos durante esses 10 anos. E não foram só, aliás, além da clínica, né? Até além da clínica, né? De vivenciar, de ver os meus pacientes largando a dependência pelas coisas ruins e eles começando a mostrar para mim, eu comecei a gostar do que é bom. Eu vi brincado em atendimento. Em cada atendimento, vocês não têm ideia da alegria que eu fico quando eu vejo um paciente meu que não conseguia desfrutar a alegria, que inconscientemente ele rejeitava a alegria. Hoje, essas pessoas conseguem vibrar com a alegria, conseguem ser felizes, conseguem destaque profissional. É muito legal participar disso. Muitas pessoas hoje nem estão comigo mais, mas me mandam várias mensagens, vários prints, falando, Ellen, olha onde eu tô. Você tem noção do que isso significa para mim? Só você sabe como isso para mim era impossível. E eu tô aqui hoje porque eu aceitei. Eu aceitei crescer, que era a minha dificuldade. Eu aceitei romper
com aquele mal, com aquela coisa ruim que o meu coração estava acostumado, e olha onde eu estou aqui. E eu fico muito feliz mesmo, muito feliz mesmo. Eu falo direto pro meu marido como eu me sinto privilegiada em ter a profissão que eu escolhi. Eu sinto mesmo que a minha profissão foi um presente mesmo de Deus para mim, porque, gente do céu, a live nunca foi desse jeito. Hoje eu tô emotiva, hein? Pior que eu nem tô de TPM. Ellen, se puder, deixa gravado. Será contribuição para várias pessoas. Obrigada, Cris. Eu vou deixar sim, viu? Eu vou deixar salvo aqui. Um privilégio poder aprender com você toda semana. Obrigada, Má. Não pode perder a espera. A melhor live. Obrigada, Ana. Então, quando eu tô aqui para falar sobre amor sujo, em cada post, né, que eu falo, tudo o que eu faço na minha vida é sempre baseado no amor sujo. Por quê? Porque eu acredito que a única coisa que pode atrapalhar uma pessoa de ser feliz, se você fala assim, Ellen, mas resume para mim, o que o amor sujo tem feito que eu não estou percebendo? O amor sujo tem roubado totalmente a sua capacidade, a sua possibilidade em ser feliz. Por que, Ellen, que o amor sujo rouba a minha capacidade de ser feliz? Porque é impossível você ser feliz com o amor sujo dentro de você. Por que eu afirmo isso pra você? Porque você vai sempre rejeitar o que te faz bem. Você vai sempre repelir o que te faz bem. Você vai sempre sabotar o seu sucesso. Você vai sempre sabotar o seu crescimento. Você vai sempre sabotar o seu casamento. Você vai sempre sabotar a escolha de com quem você vai casar. Você vai sempre sabotar, você vai sempre destruir, você vai sempre acabar, detonar com as possibilidades que você tem de ser feliz. Eu sei que quem está aqui comigo toda segunda-feira, eu sempre trago palavras que muitas pessoas às vezes falam, nossa, eles são palavras duras, né? E é difícil falar mesmo, é difícil mostrar para a pessoa a verdade, é muito difícil mesmo. Mostrar para a pessoa aonde ela tá, o que está acontecendo de errado, mostrar para ela que ela está sendo responsável pela bagunça que está a vida dela. Eu sei que é difícil encarar. E de verdade, gente, quando eu vejo assim, todos vocês aqui, a maioria de vocês estão comigo todas as lives. Tem nomes aqui de pessoas que eu já conheço. Tem pessoas que para mim, que eu falo, nossa, a live começou mesmo, porque fulano, ciclano chegaram. Então, para mim, isso é uma coisa muito forte mesmo. Eu conto mesmo com vocês. É muito gostoso para mim estar aqui. E ter esse momento aqui com vocês é muito legal mesmo para mim. E principalmente, eu sempre falo pro meu marido, é difícil me ouvir muitas vezes. E vocês até brincam às vezes aqui comigo. Nossa, Ellen, é difícil te ouvir. É muito difícil. Porque a gente está acostumado o quê? Às vezes você vai ouvir um outro profissional da minha área falando e a maioria das pessoas falam, você é maravilhosa, você é maravilhoso, você pode todas as coisas, você é o cara, olha, para de atender essa menina, ela que não te merece, porque você é demais. E você sabe, se você está aqui comigo, você sabe muito bem que não é isso que eu falo aqui. Eu não tenho, uma vez uma pessoa falou assim para mim, Ellen, você tem que pensar assim, você nunca vai ser uma pessoa que vai ter muitos seguidores, porque é muito difícil te ouvir. Mas aí eu pensei assim, mas para falar a verdade, eu quero que as pessoas mudem. Então, quem vai me ouvir são as pessoas que querem mudar. Então, para mim, tá tudo certo, né? Se você tá querendo me ouvir, é porque você tá querendo mudar, né? Lelinha, você é maravilhosa, tenho vontade de te matar, mas é para o bem. Tá vendo? É exatamente isso que a amiga tá dizendo aqui. Às vezes dá vontade de matar, e eu sei por quê, gente. Às vezes é difícil você encarar. Às vezes é difícil a gente ver a verdade. Às vezes é difícil mesmo. Às vezes eu percebo que o que as pessoas mais querem é ouvir um abraço, né? Que eu vou acolher você e dizendo, nossa, você é maravilhosa. E muitas vezes você ainda não é maravilhosa. Muitas vezes tem coisas no seu coração que está destruindo todas as maravilhas que tem dentro de você. E eu sei, gente, por isso que eu agradeço toda a participação de você, a sua participação aqui nessa live. Eu agradeço mesmo. E eu sempre falo, quem participa da live, quem faz terapia, são os mais fortes. Tem que ter coragem para se olhar. Tem que ter coragem para ouvir as duras verdades que a gente trata nessa live aqui. Tem que ter coragem. E eu falo, essa live aqui é para corajoso. Essa live aqui é para corajosa. Tem gente que acha, são os fracos que buscam terapia. Mentira. Um processo terapêutico é duro, é difícil encarar. Não é fácil, não.
mais muda a vida, mais transforma o coração. Então, são as verdades, às vezes, difíceis que você escuta aqui, mas quantos depoimentos que a gente tem ouvido, né? Toda segunda-feira aqui, das pessoas falando, nossa, aí eu coloquei isso em prática e deu certo. Então, eu fico muito feliz mesmo em poder compartilhar a verdade para vocês, porque não te conhecem. Então, gente, voltando nessa parte aqui do amor sujo, o que me motiva? Se vocês me perguntarem, mas o que te motiva a falar do amor sujo, né? Eu vou desenvolver agora uma série, né, sobre lives do amor sujo, e eu primeiro queria falar para vocês a respeito da história do amor sujo. Então, eu comecei, resumindo aqui para vocês, eu comecei a perceber, eu comecei a identificar, desde quando eu era pequena, até hoje, na minha formação, né, como adulta e como psicóloga, tá? Principalmente como psicóloga, que as pessoas elas têm essa dificuldade as pessoas têm mais dificuldade em serem felizes do que viver problema. As pessoas muitas vezes, e é isso que você vai descobrir aqui nessa série de lives, aquele problema que você quer tanto se livrar, inconscientemente é ele que você busca. Aquele problema que você quer sair, é por isso que você nunca sai, porque o seu coração não quer sair. Porque o seu coração se sente bem nesse ambiente que é ruim, mesmo que você sofra, mesmo que você chore, mesmo que te faça mal. Então, se você quer entender o porquê muitas vezes as coisas se repetem na sua história, por que muitas... Ellen, você deu exemplos de amor sujo atrelado a relacionamento, mas isso também afeta outras áreas da vida, certo? Sim. Muito obrigada, viu, Sandra, por esse clique aqui, que eu vou explicar um pouquinho para vocês também como o amor sujo, ele também atrapalha a vida da pessoa, as outras áreas da vida de uma pessoa. Legal, Sandra, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Um exemplo, quantas pessoas que têm uma baita oportunidade na vida, igual um exemplo que eu disse, né, do vestibular da menina, né? A hora que ela entrou, não gostou mais. Muitas pessoas também, elas têm um exemplo, tem pessoas que viveram um momento muito tenso, de muita dificuldade financeira, dificuldade com saúde. Sabe aquele período, aqueles anos que a pessoa passa e fala, puxa vida, quantos anos difíceis que essa pessoa está suportando, meu Deus do céu, está muito difícil na vida dessa pessoa. Ela foi criada num ambiente que a vida foi muito pesada, muito difícil. E quantas pessoas, elas vivenciaram mesmo. A família, o pai passando fome, a mãe tendo dificuldade. Muitas vezes você está aqui na live, você passou fome, você passou por uma dificuldade muito grande financeira. E hoje, quando você tem possibilidade de desfrutar da vida, você sabota. Você tem tudo para sair da condição de ser aquele que tem aquele emprego, que sempre responde aos outros. Hoje você pode ter tudo para você ser o chefe, para você crescer na tua empresa, e você não percebe, mas você sabota. Quantas pessoas, quando está começando a ser cogitado para ser promovido, começa a receber elogio do patrão, começa a estar ali já entre os nomes de crescer de cargo, crescer, mudar o cargo, crescer, essas pessoas o rendimento dela começa a cair. Parece uma loucura, mas é isso que o amor sujo faz. A pessoa está crescendo, ela está bombando. Ela ela entrega, ela faz e acontece, começa a receber elogio, começa a ser cogitada para subir de cargo. Nessa hora, começa a possibilidade de crescer, que é aquilo que ele sempre falou que ele quis. Nessa hora, inconscientemente, o que o amor sujo faz? Essa pessoa começa a faltar, começa a cair, começa a perder aquele empenho, aquela garra. E é muito interessante, porque quando eu chamo a atenção das pessoas que eu estou atendendo e mostrando isso, você está vendo que você estava explodindo. Você começou a chegar na área de crescer, seu rendimento caiu. E quando eu começo a mostrar isso, a pessoa fala assim, Ellen, você não é a primeira pessoa que me fala isso. Você não é a primeira pessoa que fala isso para mim. Quantas vezes eu já ouvi nas empresas que eu trabalhava, nossa, você tinha tudo para estar no meu lugar, mas você lembra, você despencou. O que faz uma pessoa despencar? Percebe, gente, na hora que ela não era ninguém naquela empresa. Ela tinha que mostrar serviço.
ela era um Zé Ninguém, um desconhecido, ela tinha força, ela tinha garra. Quando ela começa a ir para o sucesso, ela desanima. Quantas pessoas que têm tudo? É assim, você já tem uma pessoa para indicar o seu currículo, aquela vaga, aquela pessoa já falou de você, tá tudo certo, a vaga é sua. Você vai lá, você esquece de entregar o currículo. Quantas pessoas esqueciam de entregar o currículo? Você fala, peraí, mas como assim você esqueceu de entregar o currículo? Gente, é falha que não é nem questão de inteligência. A pessoa ela esquece, dá um apagão na cabeça dela. Por quê? Percebe que essa pessoa ela tem dificuldade em crescer, ela tem dificuldade em ser feliz, ela tem dificuldade, preciso muito de você, Jesus. Perdi meu amor próprio, não tenho vontade de fazer nada. Fica aí com a gente. Dri? Então, gente, vocês estão percebendo, gente, com um amor sujo? O que é o amor sujo? Quando começa a dar prazer, quando começa a ficar bom, você sai fora. O seu coração busca de novo a angústia. Um exemplo, quantas pessoas que melhoram sua condição de vida, parece que aquele problema acaba, parece que aquele problema está resolvido. A pessoa ela cria no mesmo dia outro problema. Um exemplo, você tinha um problema para resolver. Você resolveu aquele problema. A pessoa, ela, no outro dia, ela já arrumou, à noite ela tem outro problema já. É uma pessoa que ela é dependente do problema. Isso que o amor sujo faz. Você é uma pessoa dependente do problema. Resolve um problema, você começa a caçar uma outra coisa. Aí não tem problema, sabe o que você faz? Eu vou te dar uma dica. Se isso acontece com você, o amor sujo está dentro do seu coração. Você começa a criar na tua cabeça. Então você começa a criar na sua cabeça que você vai perder o emprego. Você começa a criar na tua cabeça que você vai ficar doente. Você começa a criar na sua cabeça que alguém vai te trair. Você começa a criar na sua cabeça que você vai perder tudo. Entende? A sua vida tá ótima. A sua vida tá maravilhosa. Tá maravilhosa, tá tudo gostoso. Aí a sua mente começa a buscar situações para você sofrer. Sabe por quê? Quando a sua mente começa a viajar nessas histórias tristes, você sofre. Pensar que vai ficar doente traz uma angústia absurda. Pensar que você vai ser traído faz você ficar fuçando no celular para ver se está sendo traído. Ficar pensando que você vai perder tudo faz você não gastar mais nada a partir de agora. Entende? Entende, gente? Quando você começa... Então, como que eu identifico se o amor está dentro de mim? Quando começa a ficar tudo bem, você fica inquieto. Quantas pessoas trabalham o dia inteiro, estão naquela correria, na pauleira do dia a dia, correria, criança correndo, trabalho, e vai para lá e vai para cá. A hora que você pode relaxar, a hora que você pode descansar, você começa a caçar um problema. Você começa a caçar coisa para fazer, você tem dificuldade de relaxar. Você ficou desejando o tempo inteiro que chegasse a noite para você relaxar. A hora que chega a hora de relaxar, você começa a caçar problema. É isso que o amor sujo faz. Faz você o quê? O tempo inteiro viver num ambiente ruim. Quando começa a ficar tudo bem, a sua emoção sente falta. Lembra que eu disse lá no começo da prostituta? Ela teve vontade de vomitar em me ouvir falar do que era bom, porque ela repeliu aquilo que era bom. E às vezes você faz isso quando você não consegue descansar, quando você não consegue viajar. Quando você quita uma dívida e amanhã você já cria outra dívida. Pessoa que vive de dívida, porque pode ver. Uma coisa, gente, olha, aconteceu a pandemia, meu negócio paulou, eu tô com uma dívida. Outra coisa é você viver em dívida. E geralmente quem tem dívida é um estilo de vida da pessoa. Ela vive de dívida em dívida. Por quê? Ela busca essa angústia. Ela busca a angústia da dívida. E agora eu vou perder tudo. Meu nome vai ficar sujo, as pessoas vão me julgar. Eu não vou poder comprar isso, vai faltar isso. A pessoa ela começa a criar dívida até onde não tem. Por isso que eu sempre falo, Ellen, eu devo pagar, eu devo quitar a dívida do meu sobrinho? Eu devo pagar a dívida do meu filho? Eu devo pagar a dívida do meu amigo? Eu falo, não faça isso. Porque você vai pagar hoje, sexta-feira já criou outra dívida. Ela é dependente da dívida. Ajuda essa pessoa, paga uma terapia para essa pessoa, para ela aprender a desvincular da dívida. Entende? Não consigo descansar, arrumo coisas para fazer, para não parar. Exatamente isso, Luciana, tá vendo? E você deve reclamar quando você está fazendo muita coisa, né? Deve reclamar que está sobrecarregado, deve reclamar que está tudo difícil. Mas a hora de relaxar, gente, para pensar o que é descanso, é relaxar, é curtir, tipo, você fez tudo o dia inteiro, é a hora que você está se presenteando. Se você tem dificuldade, é porque a sua emoção tem dificuldade de ver o que é bom. Entende?
Ó, não sei mais o que fazer, me sinto bem quando eu compro. E depois eu penso, e agora, como vou pagar? Percebe que o seu prazer não está na compra, está na culpa. Você não compra para usar as coisas, você compra pela culpa, porque você fica mal. Então, toma cuidado, Dri, se a sua emoção, o seu amor sujo não faz você sempre se sentir culpado. Esse exemplo que a Adri trouxe aqui é muito real. Quantas pessoas são aprisionadas pela mente que o amor sujo faz elas se sentirem culpa. Sente culpa por tudo. Culpa, a pessoa sente culpada o tempo inteiro. É culpa, 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 culpa porque eu errei, culpa porque eu fiz. Entende? Então aí acontece aquilo tudo na mente da pessoa porque ela é dependente desse ambiente ruim. Tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Nessas lives que eu vou começar a fazer agora, tá bom? Fica até meu convite para você. Eu vou começar a explicar um pouquinho melhor como funciona a questão do amor sujo. Amor sujo é amor, é a distorção do que é amor. É a distorção do prazer. Faz você sempre se ocupar com aquilo que faz mal e faz você repelir aquilo que é bom. Então, durante esses dias aqui, nós vamos estar conversando sobre isso. Esse amor sujo nunca sai da gente, Ellen? Claro que sai, Fabinho. Opa, ou você sai, é por isso que eu tô aqui. Sai, ou você sai. Sai, e aliás, muitos testemunhos que eu contei aqui para você, muitos testemunhos que eu contei aqui são pessoas que se desvincularam totalmente do amor sujo. São pessoas hoje que vivem o amor verdadeiro, que têm prazer no que é bom, que sentem prazer em viajar, que sentem prazer em descansar, que sentem prazer em desfrutar a vida. Tem jeito sim, viu, Fabinho? Assista as lives que você vai ver. Cola aqui nas lives que você vai estar livre desse amor sujo. Sabe por quê, gente? O que eu percebo que arrebenta? Por que o amor sujo tem tanto poder? Porque ele age do jeito que você não vê. Você não enxerga. Ele vai destruindo tudo que você tem sem você perceber. Quando você descobre como ele está atuando, quando você descobre como ele age, ele perde a força. A força do amor sujo está porque você não vê. A força do amor sujo está porque ele acontece de uma forma inconsciente. Sem você perceber, ele te destrói. Quando a gente desmascara o amor sujo, é isso que nós estamos fazendo aqui toda segunda-feira, quando a gente desmascara, ele começa a perder o poder sobre você. E aí o amor sujo começa a sair. E aí começa a passar um processo do quê? Nós vamos treinar a sua emoção a gostar do que é bom. E automaticamente vai rejeitar o que é ruim. Então sim, tem jeito sim. Saí sim, estou livre dele, pronta para um amor limpo. Que bom, Marina. Que bom, porque não vejo graça na minha vida, mesmo tomando antidepressivo. Participa aqui com a gente, Dri, vai fazer sentido para você. Meu marido tá falando para eu responder, o Fabinho eu nem tinha visto, viu, Fabinho? A sua pergunta, mas que bom que deu certo. Acho que sou dependente desse amor sujo aí. Então, Kleber, fica tranquilo que nós vamos te desvincular desse amor sujo. E se você identificou, gente, que você é dependente desse amor sujo, como era o desespero aí do nosso amigo aqui, do Fabinho, né? Fique tranquilo, fique tranquila, porque tem saída. E se eu tô aqui hoje, é porque eu vejo que isso acontece e principalmente porque o amor sujo um dia esteve dentro do meu coração e ele saiu, e é por isso que hoje eu consigo ter e viver a família que eu tenho hoje, porque um dia eu também fui vítima do amor sujo. Então hoje tudo que eu conquistei, tudo que eu tenho, que é mais precioso, que é a família que eu tenho, do jeito que eu vivo aqui na minha casa, hoje eu só consegui tudo que eu consegui por ser livre mesmo do amor sujo, tanto profissional como também minha vida familiar. Ellen, muito obrigada por tanto amor, por tanto cuidado. Todas as segundas são especiais com você. Muito obrigada, viu, Má? Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada mesmo. Então, pessoal, vamos lá. Eu queria muito pedir a colaboração de vocês, porque assim, como a gente sempre está trazendo o amor sujo aqui, Ellen, ele se manifesta em todas as áreas da vida ou não? Sim, claro, como eu estou dizendo aqui, né? No trabalho, a pessoa quando ela sabota o crescimento dela, na vida financeira, a pessoa que busca sempre dívida é uma pessoa que tem um amor sujo. A questão assim, eu quero muito cuidar de mim
emagrecer, ficar bem? Por que que a hora que eu começo a emagrecer, por que que a hora que eu começo a me sentir bonito, eu paro? Percebe? A maioria das pessoas, elas quebram o regime quando elas começam a enxergar o resultado. Começou a ver o resultado, imediatamente a pessoa ela quebra, porque ela tem dificuldade de se sentir bem, tem dificuldade de se sentir bonita, tem dificuldade de falar, puxa vida, eu nunca pensei que eu ia adquirir essa vida saudável. Quando a pessoa começa a experimentar o que é bom, a emoção dela volta a buscar de novo aquele lugar que ela se sentia inferior. Então, o amor sujo se manifesta em tudo. A live que mais amo. Que bom, Ramon! Às vezes em só uma área, então, às vezes fica mais evidente em uma área. Um exemplo, às vezes você vai começar a se livrar do amor sujo e em uma área que você vai enxergar, você vai ficar livre. Mas aí você vai perceber que vai manifestar em uma outra, aí você também tem que reprogramar essa área, até que todas as áreas da sua vida se tornem livres, fique livre. Pode acontecer dele estar presente em todas as áreas, relacionamento ruim, problemas financeiros, profissional, tudo em uma pessoa só? Sim, Ana, e a maioria dos casos é assim, viu? Acontece tudo com a mesma pessoa, porque a distorção está dentro dela. A distorção de sentimento está dentro dela, que é o coração dela sente prazer pelo que é ruim e repele o que é bom, e isso vai se manifestar aonde ela está, em todas as áreas da vida dela, porque tem a ver o quê? Como ela sente, como ela reage. Então, ela se manifesta em todas as áreas. Live faxinão para limpar as sujeiras. Isso aí, Liraine, exatamente isso. Eu estou mega suja, então era isso que eu queria saber. Agora eu entendi. Mas se manifesta sim, viu, Ana? Não é só em relacionamento amoroso, não. Em todas as áreas da vida de uma pessoa. Disse tudo, arrepiei. Então, pessoal, eu queria convidar vocês para a nossa próxima live, segunda-feira. E voltando, tá bom? Que me perguntaram aqui, eu me embananei toda. Para a nossa live faxinão ser cada vez mais eficaz, eu queria muito que, eu tenho dúvida do amor sujo, eu tô com dúvida nisso, igual a Ana agora acabou de esclarecer a dúvida que ela tinha, que era a mesma dúvida da Sandra. O amor sujo, ele se manifesta em todas as áreas? Sim ou não? Então, se você tem alguma dúvida do amor sujo, faz aqui pra mim, Ellen, eu vou publicar a live, e aí escreve pra mim, Ellen, na próxima live eu queria que você abordasse isso, o amor sujo nessa área, como o amor sujo faz assim. Então eu queria que você escrevesse pra mim todas as suas dúvidas. Me manda por direct, me manda pelo comentário, tá bom?